Olá, eu sou o professor Birajara, estou aqui para mais uma aula de programação estruturada. Na aula de hoje vamos ver funções matemáticas e o código ASCII. Então vamos ver esse conteúdo, funções matemáticas e o código ASCII. A linguagem C, ela dispõe de algumas funções especiais para operações matemáticas. E para trabalhar com essas funções, a gente deve usar em cada programa, onde a gente deseja utilizá-las, a biblioteca math. E vamos utilizar a diretiva include. Então eu vou colocar lá o hashtag include e entre o sinal de menor e maior, vamos colocar aí o math.h. Existem diversas funções disponíveis, como de potência, arredondamento e outras, além também da tabela de código ASCII, funções para trabalhar com essas tabelas do código ASCII, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Inicialmente vamos ver as funções de potência. São basicamente duas, a função POU e SQRT, que já são nossas conhecidas de fundamento de lógica de programação. A função POU vai calcular a exponenciação de um número, recebe dois argumentos do tipo float, sendo respectivamente a base e o expoente. Então a sintaxe, ou seja, a forma de escrever no programa é POU, abre parêntese, base, vírgula, expoente e fecha o parêntese. Como exemplo, se eu quero obter 3 elevado à segunda potência, eu vou utilizar POU 3,2, que vai me retornar 9. Se eu quero 2 elevado à décima potência, eu vou escrever POU 2,10, que vai me retornar 1024. A função SQRT vai retornar o valor da raiz quadrada de um número e recebe como argumento um número do tipo float. Então, a forma de escrever, se eu tenho que encontrar a raiz quadrada de um determinado número, eu vou escrever SQRT, entre parênteses, num. Um exemplo disso é se eu quero a raiz quadrada de 144. Então eu vou utilizar SQRT 144, que vai me retornar 12, porque 12 vezes 12 igual a 144. As funções de arredondamento são basicamente duas, floor e scale. A função floor vai retornar o primeiro valor float, sem casas decimais, só que inferior ao número informado, certo? Então, ele recebe também um float como argumento. A forma de escrever no programa, ou seja, a sintaxe é floor, entre parênteses o num, e como exemplo, se eu quero o arredondamento para o primeiro float de 3.2, então eu vou escrever floor 3.2, ele me retorna 3, tá? Lembrando que aqui seguem as regras, essa função segue as regras de arredondamento. Até ponto 4, o número anterior, até acima de ponto 4, ou seja, de ponto 5 em diante, arredonda para o próximo, tá? Então, como eu pedi floor 3.2, retornou 3. Se fosse floor 3.8, retornaria 4. A função seio vai retornar o primeiro float sem casas decimais superior ao número informado e recebe um float também como argumento. Ou seja, a gente vai ter aí o seio sempre arredondando para cima, tá? Então, se eu vou utilizar o arredondamento para cima, eu vou usar a função seio, entre parênteses eu coloco num, e como exemplo aí eu tenho seio 3.2, ele vai me retornar 4, ou seja, vai para o próximo número inteiro. Funções trigonométricas são basicamente três, seno, cosseno e tangente. A função sin vai servir para retornar o seno e recebe o argumento um tipo float, né, em radianos. E lembrando que 1 grau é 0,017453 radianos. A forma de escrever é sin e o número que eu quero. E um exemplo aí eu tenho sin, que é o seno de 1000. Eu tenho sin 1000, que vai me retornar 0,82688. Tá? A função cos vai retornar o valor do cosseno. Recebe como argumento o valor do tipo float em radianos, né? E aí eu vou escrever na sua sintaxe cos, entre parênteses, o número,
E como exemplo aí eu tenho o cosseno de 1000, vou escrever cos 1000, ele vai me retornar 0,532679. A função tan vai retornar o valor da tangente, recebe como argumento o valor do tipo float em radianos, tá? E tem aí como sintaxe, como forma de escrever, também o nome da função, que é tan, entre parênteses, e o num. Se eu quero a tangente de 1000, vou escrever tan 1000 entre parênteses, que vai me retornar 1,470324. E as funções logarítmicas? São duas funções básicas, log e a log10. A função log vai retornar o valor do logaritmo na base 2 e vai utilizar também um argumento do tipo float. A forma de escrever é log e o num, o número que eu quero. E como exemplo, eu tenho o log de 10, vai me retornar 1. Ou seja, porque eu estou esperando aí exatamente o retorno do logaritmo na base 2. O log 10 vai retornar o valor do algoritmo na base 10 e também vai receber um argumento do tipo float. O log 10, a forma de escrever é log 10 num. E como exemplo aí eu tenho log 10 de 10, que é igual a 2,302585. Tá? E aí, vamos ver como é que a gente descobre o código ASCII? Primeiro vamos entender o que é essa sigla ASCII. Nada mais é do que a sigla para American Extended Code for Information Interchange, ou seja, traduzindo para o português, é um código padrão americano para intercâmbio de informações. Este código, que ele foi proposto por Robert W. Beamer, com uma solução para unificar a representação de caracteres alfanuméricos em computadores. Antes da década de 60, antes lá na década de 50 até final da década de 50, antes de 1960, cada computador utilizava aí uma regra diferente para representar os caracteres, né? E o código ASCII nasceu exatamente para se tornar comum entre todas as máquinas. Na época tinham vários modelos de computadores, vários tipos de computadores, e aí cada um tinha a sua forma de representar os caracteres. O código ASCII ele é um código numérico que representa os caracteres usando uma escala aí decimal de 0 a 127. Esses números são convertidos pelo computador e para binários, né, de decimais para binário. E aí o computador processa o comando. Então veja, quando você vai digitar uma letra qualquer, o que é que acontece? O computador faz essa interpretação do caractere que você está digitando e aí ele transforma isso em decimal, porque a gente sabe que o computador só trabalha com números, né? Mais especialmente zeros e uns. Então alguns dos caracteres não podem ser impressos, por exemplo, do código 0 ao 31. Pois eles eram, na verdade, comandos para computadores antigos. Tá? A gente vai ver na tabelinha. Sabe aquela mensagem de texto que facilita a acentuação? Pois é, com o código ASCII a gente pode acentuar. Então, cada caractere possui um código equivalente na tabela ASCII e, por esse motivo, podemos usar esses códigos para melhorar aquela mensagem que a gente manda para o usuário, tá? Colocando os acentos das palavras em português. A palavra ASCII é uma representação numérica de um caractere, a tabela ASCII é uma representação numérica de um caractere que pode ser números, letras ou símbolos. Então, se você olhar para o teclado, você está vendo as letras maiúsculas, minúsculas, os símbolos lá, a exclamação, aspas duplas, asterisco, barra, contrabarra, ponto, vírgula, tudo isso são caracteres, tá? Além dos números, que são de 0 a 9, e as letras todas do alfabeto, maiúsculas e minúsculas. Para inserir um caractere deste no texto, a gente deve colocar o operador de conversão %C. Lembram do %C utilizado lá no printf? Pois é, a gente vai utilizá-lo para fazer a acentuação. Então, depois das aspas e vírgula, a gente vai colocar o número que se refere ao caractere. Então, vai converter o valor numérico decimal em hexadecimal. E aí inserir logo depois um Ctrl/X dentro das aspas. A gente sempre faz a exibição de mensagens para o usuário utilizando o printf. Então imagina que você queira mostrar para o usuário a palavra código com um acento no O. Então você vai escrever lá no printf, dentro da mensagem, o C maiúsculo, no lugar do O com o acento, você vai colocar o %C e depois o restante da
das letras, dos caracteres. Fechou aspas, você vai dizer agora qual é o código ASCII que vai para o lugar do %C. No nosso caso, vai o código 224, que é para ser substituído pelo O acentuado. Então, o usuário lá vai ver exatamente o código na sua acentuação. Aqui a gente tem a tabela ASCII, né? Começa em 0 e tem um equivalente. Tá? A gente pode observar aqui que no 13 a gente tem a tecla Enter, no 27 a gente tem a tecla ESC, que é o Escape. Aqui no 4 a gente tem o End, aqui no 8 a gente tem o Backspace, por aí vai. Então essa tabela começa em 0 e vai até 127. Então a partir do 33 a gente começa a ter os caracteres que a gente consegue exibir para o usuário. Então, né, a gente tem aí símbolos, números, tá? E alguns caracteres, o alfabeto, né, maiúsculo, alfabeto minúsculo e mais alguns outros caracteres, principalmente de acentuação e matemáticos, tá? O 127 equivale à tecla Delete, tá? Essa tabela ela foi expandida com a evolução dos computadores, então ela veio do 128 até o 255 e aí passou a trazer exatamente os caracteres acentuados, né? Então temos ali o 128, C cedilha, 129, o com trema, o 132, o 133, o 135, C minúsculo e por aí vai. E temos também uns caracteres aí que são característicos de algumas outras línguas, né? Como árabe, por aí vai. E temos também alguns outros caracteres, né, que servem para a gente fazer algo específico na tela, como esses aqui, um 767778 para a gente fazer preenchimentos. Temos um 85, 86, 87, 88 para a gente fazer caixas diversas, tá? E por aí vai. Lembrando que vai do 128 ao 255 a tabela estendida. Então, no total, a gente tem de 0, tá certo? O decimal 0, que representa um caractere, até o decimal 255, né? Que nesse caso aqui ele não representa nada, mas está lá até o 255, tá certo? Então, vamos ver uns exemplos aqui. Inicialmente, vamos ver o exemplo da utilização das funções. Então, função seno, cosseno, tangente, log na base 2 e log na base 10. Então, a gente tem aqui a solicitação para o usuário digitar um número float, criamos a variável num para isso. E aqui dentro a gente vai mostrar na mensagem para o usuário, ó, seno de %f é %f. No lugar do primeiro %f, ele vai colocar num, ó, todas as mensagens estão configuradas assim. E no segundo %f ele vai mostrar exatamente a função que a gente quer exibir. Então, a gente quer que é o seno, então vamos usar o sin. Cosseno usar o cos, tangente usar tan, log na base 2 log e log na base 10 log 10. Qual é o resultado disso? Se o usuário digitar meio, 0,5, então vai dizer que seno de 0,5 é e mostra o resultado aqui. A mesma coisa para cosseno, tangente, log na base 2, log na base 10. O segundo exemplo nos vai mostrar a utilização direta de códigos ASCII em decimal e em hexadecimal. As linhas 5 a 7 a gente vai desenhar uma caixa com bordas duplas. Da linha 9 à linha 12, também, a linha 11, a gente também vai utilizar esses códigos hexadecimal para desenhar uma caixa com bordas dupla. Observem que a diferença está exatamente no uso do caractere. Como é decimal, eu vou usar %C. Como é hexadecimal, um Ctrl+X e o código da tecla, tá certo? Código do caractere. Então vejam como ficou. Eu tenho exatamente duas caixas, né, sendo que foram desenhadas, uma usando código em decimal e o outro código em hexadecimal. Como exemplo 3, nós temos aqui frases acentuadas, né, que são essas mensagens que a gente coloca dentro do printf. Então veja a tentativa aqui de acentuar diretamente como se estivéssemos no editor de texto. Então, frases sem código ASCII. O código ASCII é muito utilizado em conversão de código binário para letras do alfabeto, maiúsculas ou minúsculas. E temos esse mesmo texto agora acentuados utilizando os caracteres ASCII. Então, o que é que a gente observa na saída disso aí? Que a primeira parte, a gente
que a gente tentou colocar o acento direto no texto, olha como ficou. Caracteres desconhecidos. Na segunda parte, a gente fez uso dos códigos ASCII. Olha como ficou bonitinho. Tudo acentuado. Tá certo? Então a gente observa aqui que nesse momento, para cada %C que eu tenho dentro da mensagem, foi substituído por esse código aqui. Tá bom? Eu agradeço a sua atenção até aqui e no próximo vídeo a gente vai resolver vamos resolver 3 questões de utilização de código ASCII e também de funções, tá bom? Até breve!